Bom dia! Começamos mais uma aula de História para o sexto ano. O assunto da aula de hoje é um povo. Nós vamos nos dedicar a ver um pouquinho a história de um povo que é muito interessante e que é a base da nossa sociedade. Nós vamos falar sobre os hebreus. Mas antes de irmos diretamente para o assunto, eu vou falar sobre uma experiência, né, que nós vamos realizar. Nós vamos criar nosso próprio contador de tempo. Nós vamos criar a nossa ampulheta. Para isso, nós vamos precisar de duas embalagens de garrafas PETs, né? De preferência as menores, tá? E vamos precisar de duas garrafas PETs do mesmo tamanho. Vamos precisar que elas estejam limpas e secas, tá bom? Nós vamos precisar de auxílio de um adulto, porque nós vamos precisar furar as tampinhas das garrafas, tá? Igualmente, no mesmo lugar. Então, a gente vai usar uma habilidade matemática que é fazer medidas para tentar colocar esse furinho no mesmo espaço. E vamos precisar de areia. Não tem areia, não tem problema. Pode ser farinha de mandioca, tá bom? Ou, sabe aquelas areiazinhas coloridas que nós colocamos nos vasinhos e afins? Pode ser também, tá? Mas fiquem tranquilos, essa é só a comanda dos materiais que nós vamos precisar para produzir a nossa própria ampulheta. Na próxima aula, ou mais tarde, eu vou gravar um vídeo produzindo essa ampulheta para que depois vocês verifiquem e criem as suas ampulhetas também. Tá? Caso eu não grave o vídeo, eu trago a ampulheta pronta e explico todo o processo com o objeto na mão para vocês entenderem, tá certo? Tá? Para a próxima aula eu vou certeza que essa ampulheta vai estar aí, tá bom? Então é muito simples, vocês procurem os materiais, selecionem as garrafas descartáveis, PETs, de preferência, né, no mesmo padrão, do mesmo tamanho, de preferência não tem que ser, senão não dá certo, tá? Ou areia, ou farinha de mandioca, ou aquelas areias coloridas, enfim, tem que ser um material que corra. Não dá para ser açúcar, não dá para ser farinha de trigo, não dá para ser farinha, é, como chama? Não dá para ser sal, tá? Porque nem arroz, nem feijão, nada disso. Tem que ser ou farinha de mandioca, ou farinha de rosca, farinhas granuladas, tá? Que não sofrem alteração do seu estado com a umidade. O sal, se você for usar, começa a ficar úmido o sal, ó, ele compacta e não corre, tá certo? Tudo bem? Entenderam? Foi claro? Sim, Tá bom? Sim. Então, separe os materiais, separe esses materiais aí, já vão pensando. Eu separei, estou com uma caixa já de. Vou começar a vender até ampulheta aí na praça, brincadeira à parte. Mas eu já separei as minhas, né? E era para a gente ter feito na semana anterior, mas como nós tivemos a reunião dos professores, não deu para fazer, então vamos fazer na próxima aula, tá bom? Não precisa estar com material, tá? Estou só indicando para vocês. Vocês não vão fazer juntos comigo, mas eu vou já trazê-la pronta, né? E aí eu vou mostrar para vocês, vou fazer igual o pessoal da televisão faz, deixar no jeitinho lá, no passo a passo, para vocês verem o produto final, tá bom? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo sabe que é uma ampulheta? sim. Sim. Perfeito. Hoje é dia de história. Eu não sei se vocês ficam. Gente, vocês conseguiram fazer as atividades? Como é que tá? Conseguiram fazer? Espero que sim. Tá. Valeu, Gabi. Vamos lá. Opa, vamos compartilhar a tela. Opa, não é esse.
Esse, pessoal, é um mapa mental, tá? É um esquema que nós criamos, né? Uma estratégia para estudar, tá certo? Então, mais para frente, eu vou pedir para vocês, se vocês continuarem sendo meus alunos, nós vamos construir os mapas mentais sobre os assuntos que nos são pertinentes, tá bom? Como sempre, né, eu sigo o que a Secretaria Escolar Digital, voltando aqui, eu sigo, né, o material enviado pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo, tá? Todo mundo tem a mesma aula. Minha aula é baseada na aula do Centro de Mídias, tá? Então vamos estudar. E a gente vai dar só um prosseguimento, né? Aprofundamento do que a professora Janaína Jardim, ela faz uma, uma apresentação generalizada para vocês e nós damos aprofundamento aqui. Eu venho para tirar dúvidas, eu venho para tirar, né, coisas que vocês. Alguma coisa que vocês não conseguiram consolidar bastante, tá bom? Então, sabendo que nós vamos conhecer o povo hebreu, aí tem essa pergunta inicial, essa questão disparadora. Vocês conhecem, né? Você conhece alguma coisa da história do povo hebreu? Alguém conhece? Alguém quer falar? Pode Posso abrir o falar, microfone. prof? Pode, fique à vontade. Então, pelo que eu sei, o povo hebreu, né? Eles são conhecidos também como israelitas ou judeus, né? E também eles fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Muito bem, Daphne. Mais alguém quer falar? Pode ser conhecimento, não precisa ser só conhecimento científico, não, tá? Porque eu sei que muitas pessoas às vezes têm outros tipos de conhecimentos. Todo conhecimento é válido na minha aula, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O Lucas saiu. Então, o povo hebreu é uma turma, né? Muito importante para a nossa civilização, né? Até porque nós somos uma civilização, a civilização ocidental cristã. Quando eu falo ocidental cristã, gente, eu não estou falando da questão da religiosidade, porque existem estruturas, né, criadas pelo cristianismo que elas acabam sendo introjetadas na sociedade. Como posso dizer? Elas são introduzidas nas questões morais e éticas da sociedade. É igual o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi não é só um código de leis, é um código de conduta, tá certo? Então, quando a gente fala da sociedade ocidental cristã, aí você vai falar, mas o cara não vai para a igreja. Não, gente, não é só quem vai para a igreja que é cristão. Nesse sentido, né, que eu estou falando, tá? Da sociedade ocidental cristã. É que essa sociedade, ela foi construída a partir dos valores do cristianismo. Né? Que não roubar, não matar, não cobiçar a mulher alheia, não fazer isso, gula é pecado, avareza é pecado, entendeu? Essas são elementos que, independente se a pessoa vai para a igreja ou não, por exemplo, os 10 mandamentos escritos pelo Moisés, eles não são só para quem é cristão. É para todo mundo, não é? Ou não? Sim. Sim, os 10 mandamentos são isso, para organizar a sociedade. Então, a sociedade que nós pertencemos, mesmo que o camarada não seja cristão, ele possa, eu sou budista. Ah, legal, você é budista, bacana. O cara que é budista, ele vive dentro de uma sociedade ocidental com valores cristãos. Então, ele sabe que dentro do cristianismo isso não pode, entendeu? Deu para entender isso? Sim. Sim. Os valores da compaixão, da solidariedade, do amor, né? Esse amor enfim, isso são do amor maior, né? O amor universal, são preceitos da valorização da família, né?
não tem essa de família tradicional, tá? Tô falando de família que seja composição como ela foi formada, tá? Mas esse valor de, tipo, valorizar os avós, as mães, os pais, esse valor, essa conotação à família, isso são valores da sociedade ocidental cristã misturados com outras sociedades. Mas ok, tá certo? Só para vocês terem uma noção, assim, tá? Quando eu falo, porque às vezes as pessoas podem confundir quando eu falo disso com a questão da religião. Não tô falando de religião, não. Eu não posso, não sou pastora, não sou pastora, não sou teóloga, não sou padre. Então eu não tenho embasamento, assim, para falar, né, sobre religião de ninguém, né? Então, só para vocês identificarem. Porque, por exemplo, a sociedade indiana, a sociedade chinesa, ela tem outros valores, tá? Então, ela é organizada de outra forma. A sociedade islâmica, né, as pessoas que são muçulmanas, elas têm alguns outros valores, né? Por exemplo, eu tenho uns amigos que são muçulmanos, então tem coisas que, por exemplo, como esse meu amigo, que ele é do Paquistão, ele é um paquistanês. Aí ele estava falando que tem um preceito que o Islã não é só uma religião, é um estilo de vida, certo? Dá para entender isso? Então, por exemplo, quando a gente fala sociedade ocidental cristã, nós estamos falando também de um estilo de vida, de valores, né? E isso tudo que ele estava me explicando, esse rapaz muçulmano, por exemplo, né? A gente toma assim, a gente enfia o nariz, não é? Quando a gente bebe. Sim. E aí Sim. ele falou que lá, eles desde pequenos são ensinados que a gente não pode enfiar o nariz dentro do que bebe. E aí ele falou assim, sabe por quê? Não é uma, como que a gente fala aqui? Não é uma crendice. É porque você tá bebendo e você pode colocar bactéria na própria bebida. Olha que doido. Uma coisa assim. Mas, enfim, eles têm outros preceitos, outras coisas que a gente fica vendo, é estranho. Não, não é, é o jeito deles. Mas se a gente parar para pensar, eles têm coisas muito incomuns conosco. Por quê? Por conta desse pessoal aqui, ó, do povo hebreu. O povo hebreu, ele vai dar origem, são eles que vão dar origem à sociedade ocidental cristã. Eles vão dar origem ao judaísmo e alguns elementos até do Islã, né, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque é um povo antigo que se fundiu, né, que se espalhou pelo mundo aí, sem contar as questões de tradição, de oralidade, mas que se espalhou pelo mundo e deu origem a outros povos, né? Quando nós começamos a estudar a cultura de outros povos, nós vamos percebendo que tem sempre uma similaridade, né? A gente aprende alguma coisa com esse pessoal. Quando eu falo do questão do Islã, é porque alguns, né, alguns islâmicos, eles, né, eram de proveniência, né, hebraica. Qualquer um pode se tornar, né, muçulmano desde que se converta, tá bom? Tudo bem, gente? Tá sendo claro? Deu para entender? Tá? Quando a gente fala de sociedade ocidental cristã, eu estou falando da turma que vai para a igreja, tá bom? Estou falando da turma como um todo, tá? Um cara é budista, ele não é cristão. Se ele vive numa sociedade, se ele vive né? Se ele vive no Ocidente, é ocidental cristão, tá bom? E o cara é espírita, é ocidental cristão, tá bom? Porque é a sociedade, não é a fé dele, certo? Os hebreus inicialmente vieram onde? Olha que legal, né? Eles viviam ali na região também da gloriosa Mesopotâmia. Não deu muito certo, eles começaram, ó, a sair de lá, né? E aí eles se fixaram numa região próxima ao Rio Jordão, né? Então a origem dos hebreus é na região, eles habitavam a crescente fértil, eles viviam inicialmente ali na região da Mesopotâmia, né? E naquele momento o grupo se chamava Semita, tá bom? Era o povo semita. E aí, não deu muito certo, eles, ó, não tá dando certo aqui pra gente, vamos embora.
E aí eles foram para essa região próxima ao Rio Jordão, porque a maioria das sociedades antigas, das civilizações antigas, elas eram civilizações hidráulicas, né? Só retomando que era uma civilização hidráulica, civilizações hidráulicas são aquelas que viviam próximos aos rios, que precisavam, né, dessa relação estreita com os rios, tá certo? Então, saíram ali da Mesopotâmia e foram para a região da Palestina, hoje, né, que pertence ao Crescente Fértil, e né, se fixaram ao longo do Rio Jordão. Todo mundo conhece o Rio Jordão? Sim. Né? É um dos rios mais famosos aí, né, para a sociedade ocidental cristã. Não é isso? O que aconteceu no Isso. Rio Jordão? Eu acho. Por quê? Porque os semitas, né, tiveram essa fixação ali. Tem outros motivos, é óbvio, né, mas a gente está falando de história. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os mesopotâmicos, né, que se fixaram entre os rios Tigres e Eufrates, na região conhecida como Mesopotâmia, né, na antiga Mesopotâmia, construíram o Império Babilônico, né, o Código de Hammurabi, grandes feitos e afins. Só que nesse momento eles começaram, no momento da unificação do Estado, né, da Mesopotâmia, do Império Babilônico, eles foram escravizando povos, eles foram anexando comunidades, e quem não dava certo fugiu, saiu dali, foi viver outra vida, construiu outro lugar. Nós falamos também dos egípcios, né, grande civilização maravilhosa, com grandes, né, uma das civilizações mais estudadas pela historiografia, etc., que exerce um fascínio muito grande pelos amantes da história e da egiptologia, né? Que também está na região, o Egito está na região chamada Crescente Fértil, e os egípcios também são uma civilização hidráulica que utilizaram todas as características dos rios, etc., a seu favor. E agora nós estamos falando dos hebreus. Os hebreus, eles não têm uma região fixa, né? Ao longo da história, até por conta das suas profecias, dos seus mitos, né? E existem vários que falam sobre os hebreus, mas eu não vou entrar não vou mexer nesse vespeiro, porque entra no campo da religiosidade. Mas, de acordo com o que é dito, né? Os hebreus, eles não têm uma terra fixa, né? Eles iam ficar vagando pelo mundo. Esse vagar pelo mundo, para mim, é uma migração, né? Então, eles não têm. Hoje, eles têm o Estado de Israel, né? Que é um Estado que foi criado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, pós-Segunda Guerra, pós-Holocausto, como uma forma de recompensa, como se fosse uma recompensa, né? Por todo o mal que o povo semita, né, o povo hebreu ou o povo judeu sofreu durante o processo da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, essa região da Palestina, essa região onde está o Estado de Israel, é uma região muito, muito, muito cobiçada, tanto pelos palestinos que já viviam lá, quanto pelos israelenses, né, pelos hebreus, que, segundo as suas tradições, ali foi uma terra que lhes foi prometida. Por isso que eles querem ficar lá de qualquer jeito. E os palestinos já viviam lá também, e eles querem ficar lá de qualquer jeito. Mas, enfim, bola para frente. Tá? Até aí, tudo bem? Então, hoje, os hebreus têm um território, né, uma nação, porque até a criação do Estado de Israel em 1946, os semitas, né, os hebreus ou os judeus, eles não tinham uma nação, um Estado-nação. Eles viviam, não era uma nacionalidade, era um Estado. Então, ele, assim, era um ser. Então, eles viviam em qualquer lugar que eles pudessem viver, né, com suas comunidades, mas não tinha assim, aqui é a terra dos judeus. Não tinha isso, né? Vocês sabem dessa história mais que eu. Mapa mostrando a área do Crescente Fértil em galego. Quem é esse galego? Alguém sabe me dizer? Quem é o galego, gente? Ninguém sabe quem é o galego? Não contaram para vocês, não? Não. Rapaz.
Não jura que não contaram vocês quem é o galego? Não, Ninguém, eu nunca ouvi ninguém, falar, não. ninguém sabe que é o galego, não? Eu já ouvi falar, mas eu nunca ouvi história ou quem é. Será que só eu que sou neta de nordestino aqui? Eu, hein? Oxi. Bora. O galego aqui, gente, olha só como tá escrito. O galego é uma. Se é o que eu tô pensando, né? O galego. Existe uma região na Espanha que chama Galícia. E lá eles falam galego, tá bom? E, é o, e a. Olha como tá escrito Egito. Egisto. É galego mesmo, é da Galícia. Tá? Na Galícia, eles falam um pouco de português, um pouco de espanhol, um pouco de francês. Aí ele fala Egito, ai, sei lá. Tá, o galego, segundo, né, meus avós nordestinos, o galego era assim, ô, galega, vem aqui. Vem aqui, galega. É uma pessoa loira, branca, né? Então eles chamam de galego, assim, uma pessoa bem clarinha, né? Não sei, dentro da minha família do estado de Pernambuco, né? E pelo que eles falam galego, dentro do que eu aprendi é isso, tá bom? Então, esse é o mapa da crescente fértil. Então, vocês veem que eles fazem o formato, né, essa região em vermelho, se assemelha a fase da lua crescente, tá? Então, aí, olha só que legal. Só região conflituosa. Meu sonho é ir pro Líbano. Eu sou louca para conhecer o Líbano, yes. Mas é muito legal. Para mulheres não é muito legal, mas enfim. Ultimamente o mundo não tem sido muito legal com as mulheres, né? Nem as próprias mulheres são legais com elas mesmas. Mas enfim, nós temos aí a Mesopotâmia entre o rio Tigre e Eufrates, essa região de Elã, a Síria, né? Então os assírios vão dar origem aos sírios, né? Ao povo sírio. Aí nós temos a Palestina, aí nós temos, né, dentro dessa Palestina, né, aí tem o deserto da Síria, o Egito, né? Aí vocês veem que onde está a Palestina, eles fazem um recorte aí de terra, não entendi. Ah, entendi, desculpa, entendi agora. É que hoje a Palestina, ela atinge, né? Tem um outro desenho. É essa parte aqui, ó, né? Na verdade, essa parte em vermelho aí, que é o crescente fértil, que é onde tem as terras férteis, né? Ó, o Monte Sinai aqui. Que legal. Mar Vermelho. Ai, meu Deus do céu, Mar Vermelho. Mar Vermelho é incrível. O meu lugar que eu gostaria muito de conhecer. Essa região é muito interessante, né? O, o deserto, essa parte aí. Eu tenho muita vontade. Quem sabe, né? Um dia eu vá também. Mas eu falo que não é muito legal porque, assim, tem uma outra cultura, né? Então, quando nós estamos num país que tem uma cultura diferente, e principalmente não são países de ocidentais cristãos, que não compartilham da nossa mesma cultura, eu fico com um pouco de receio, porque a gente tem que saber, né, por exemplo, como se portar, o que pode, o que não pode fazer, né? E dentro da sociedade ocidental cristã, as mulheres têm uma certa liberdade que em alguns países não têm, né? A gente não tem as mesmas. Não pode transitar de determinadas formas e afins. Então a gente tem que respeitar né, a lei do país. Então, se o país é um país muçulmano, ele vai ter uma lei diferente, né? Não é porque o país é muçulmano que vai ser isso, não. Mas alguns países eles têm são muçulmanos e aí de repente o estadista ele quer mudar, ele quer ser mais radical e tal. Então a gente tem que saber muito bem como se portar. Então não sei se né, tem que ter muito cuidado para ir para determinadas regiões. No Egito, não. O Egito é um país muçulmano, né? Mas como é um país turístico, a coisa é diferente. Mas é sempre legal a gente manter o recato, né? Antes da gente ir para o país, a gente fazer uma pesquisa e ver como que é e tal. Por exemplo, a maioria dos países, um país muçulmano, eles não bebem, né? Os muçulmanos não consomem álcool, né? Então, quem gosta, eu só estou dando um exemplo. Essas demonstrações de afeto, de carinho que a gente tem, por exemplo, dar de mão dada com o namorado, com o marido, essas coisas não faz, não.
né? Um anda na frente, outro anda atrás. E procurar, né? Principalmente nós mulheres, procurar sempre estar com o corpo coberto, né? De uma manguinha comprida, né? Uma coisinha assim, né? Não precisa estar de saia, mas sempre estar bem composta, né? Ou já quer mostrar a barriguinha, botar piercing, não dá, né, gente? Tem que. Prof, Oi. prof, igual você falou, antes da gente ir para algum lugar, né, viajar ou algo do tipo, é sempre bom a gente pesquisar, né, porque talvez quando a gente for chegar naquele lugar fazer alguma coisa que é acostumado fazer aqui no lugar onde a pessoa mora, só que não é acostumado fazer lá, né? Exato. Vocês viram que há um tempo atrás, há umas semanas atrás, um médico, não sei, um rapaz foi preso, acho que num dos países dos Emirados Árabes, né, lá no Oriente Médio. Ele falou uma gracinha para uma funcionária, a moça estava trabalhando na loja, e é o que a Daphne falou, ele já deve estar acostumado aqui no Brasil a falar que ser deselegante com as mulheres, e falou uma gracinha de conotação, né, íntima, né? Falou uma coisa não muito legal, foi baixo com a moça. O que aconteceu com ele? Ficou preso. Vocês viram? Ficaram até médico. E foi extremamente grosseiro com a moça. Você está trabalhando no país muçulmano, né? Eu não sei, eu não me lembro qual país é. E aí a moça trabalhando, ele foi lá e falou uma coisa grosseira, né? Se foi uma cantada, uma brincadeira, como ele disse, foi de extremo mau gosto, né? Mas é o que a Daphne falou, ele está acostumado a fazer isso aqui, né? E aí ele achou que não ia acontecer nada com ele, foi pra cadeia, ficou um mês preso. Aí chegou aqui no Brasil chorando. Ai, pelo amor de Deus, eu fui fazer uma brincadeira. Não, gente, a gente não brinca com essas coisas, né? A gente fala gracinha, ficar fazendo cantado de, né? Não é legal isso aí, tá? Mas a gente tem que estudar. Por isso que a gente estuda, para não dar gafe. Mas aí tem gente que acha assim, que tá acima do bem e do mal, acima da lei. Não é assim que funciona. Porque existe uma visão muito errada do Islã que acha que o Islã é machista. Existem, porque assim, a religião o islamismo é uma coisa. País, é como eu estava explicando para vocês, a sociedade baseada no valor de tal religião é uma coisa, a religião é outra. Então, as pessoas acham assim, ah, porque as mulheres se cobrem o cabelo. Isso é uma escolha delas, gente, né? Até no canal, vocês vão ver no canal, tô com uma foto com uma amiga minha que é muçulmana. E ela foi na escola e ela explicou isso, né? Que isso é uma escolha de cada mulher, cobrir o cabelo ou não. É uma coisa delas. É como se fosse um voto, né? E elas têm uma percepção do corpo diferente da nossa, né? Que o corpo é o sagrado, o cabelo é o sagrado delas. Então, elas não vão ficar mostrando para todo mundo. Né? Não tem porquê. Não é imposto. Lógico, tem lugares que as mulheres sofrem violências, como no Brasil também. Né? Mas não é esse país machista. Eles cuidam das mulheres, porque as mulheres são especiais. É o jeito deles de ver o mundo. Mas eles não são tão animalescos assim como aqui. Por exemplo, às vezes eu fico pensando que as mulheres são muito mais bem tratadas dentro de uma comunidade muçulmana do que aqui. Mas, enfim, são recortes, né? Então o camarada chegou, a mulher, elas escolhem, né? Eu tava de burca. Ela fez, a gente tem que entender que ela, né, dependendo do país que ela vive, ela decidiu, né? Não tem um país que teve guerra. Ai, meu Deus, o Cazaquistão, esqueci o nome. Que realmente a maioria das mulheres tem que andar de burca porque é uma instituição do governo. Mas em outros países, elas usam a burca porque elas querem. E a burca é caríssima, viu? A burca é muito cara, tá? E é uma escolha delas, é um voto delas, como a gente faz votos aqui, né? A gente faz os votos aqui. E elas usam dentro de casa, elas são como a gente, elas pintam a unha, enfim, elas são como nós, só que dentro de casa. Na rua, não, tá? Quer usar um short? Elas usam short. Que eu já vi comprar, viu? Eu já vi elas nas lojas comprando as roupas e falei, ué, por que eu comprei isso aí? Mas aqui em casa é em casa, né, gente? Em casa é uma coisa, na rua é outra, né? Como nós. Dentro de casa a gente fica à vontade. Na rua a gente se recata, né? Mas enfim, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia, né? Falando sobre a questão do gênero, né?
colocar essas coisas aí, porque às vezes a gente tem uma visão errada, porque a gente não conhece. Nós abraçamos o que os outros falam das religiões pra gente, né? Então é complexo. Como falam dos palestinos, como falam dos judeus, a gente não conhece, né? A gente só sabe quando a gente quando a gente faz parte, né, de uma comunidade, ou quando a gente se abre para conhecer essa comunidade, se abre de coração mesmo, né? Eu vou aqui, eu não vou ficar colocando valor, tá bom? Curso do Rio Jordão, olha que lindo, gente. Olha lá o Líbano. Meu sonho, gente, ir pro Líbano. Adoro o Líbano, adoro cultura libanesa. O Rio Asbani, Rio Banias, Vale de Hula, Síria, Mar da Galileia, Rio Jamunk, Jamunk, isso mesmo? Rio Jabok, Cisjordânia, Jordânia, Mar Morto, Israel, né? Nossa, olha como o Estado de Israel tá grande, hein? Nossa Senhora. Mas beleza. Né? E ali, nesse Estado de Israel, nós temos a vivência dos palestinos dentro desse lugar, tá? Que tem várias coisas. Os hebreus são... Até aí, tudo bem, gente? Ó, esses aqui são os rios, tá? Que vão dar, ó, esses riozinhos que... Sim. Oi? Eu falei da questão cultural, que nós vamos fazer uma excursão para o Egito, hein? Uhul! 2022. Vamos fazer uma excursão. Vocês estão pensando o quê? 3 anos sem excursão, né, gente? A gente sair da excursão, nós vamos para o Egito. Vou criar uma sala lá na escola, vou fazer uma sala temática e nós vamos para o Egito. Brincadeira, mas a gente sempre tem que falar sobre o outro, né? Então, os hebreus, eles são monoteístas, né? Acreditam num Deus só, que inclusive é o nosso pai. O livro sagrado deles é o Torá, né? E o Pentateucos, os 10 mandamentos de... Quem escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu os 10 Moisés. mandamentos? Moisés. Vocês têm certeza? Sim. Sim. E aí vocês começam a perceber que aí, nesse momento, a história dos hebreus começa a se misturar com a história dos cristãos, tá? Que a gente tem os 10 mandamentos, tá bom? Então vocês veem que a nossa base é igual. Quando a gente estuda, a maioria do povo que a gente estuda ali, não é o povo hebreu? Eles são judeus? Sim. Muita pessoa. Sim. Né? Aí nós temos Jeová, Javé e Adonai. Ai, que lindo. Ligue as palavras. Os egípcios são politeístas, que acreditam em vários deuses. Tem um deus que é o direcionador do panteão, né? Do panteão quer dizer o conjunto de vários deuses. Então tem um deus maior e os outros deuses ali. No monoteísmo só tem um deus maior, certo? Que é a crença dos hebreus, que vai dar origem ao judaísmo e as três religiões, grandes religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo, o islã e o judaísmo. Dentro da história dos judeus, eles têm as divisões ali dos seus processos historiográficos. Então, eles têm as eras dos patriarcas está relacionado aos pais. Então, a sociedade, a civilização hebraica é uma das civilizações que é baseada no patriarcado, na figura paterna, na figura masculina, né? Então, nessa era do patriarcado, eles viviam, né, que eram, assim, as sociedades matriarcais são as sociedades que valorizam a figura da mulher como a líder de família, a chefe de casa, elas que tomam, assim, elas são as anciãs, elas que vão ser consultadas para que as coisas aconteçam. Dentro das sociedades matriarcais, as mulheres elas são as figuras mais importantes da sociedade, independente de qualquer coisa. Não estou menosprezando ninguém, tá? Quando a gente faz essa divisão, a sociedade matriarcal não existe
essa diminuição do outro, né? A atribuição de um valor menor à figura masculina, tá? Não tem isso. As mulheres, elas... mãe não faz distinção, né? Só para deixar claro, assim, as mães não fazem distinção, né? Então, a sociedade matriarcal, ela tem essa pegada de uma sociedade um pouco menos injusta. Né? Não quer dizer que as mulheres são boazinhas, não é isso. Estou dizendo que elas não fazem essas distinções assim, porque mãe, né, já vem da palavra da mãe. Mãe não faz distinção. Né? As mães, elas agregam, elas aceitam. Porque ela vai fazer o quê? Ela não pode devolver o filho, então ela tem que aceitar o filho do jeito que ela é. Né? Então, é uma habilidade que os seres do gênero feminino desenvolvem, né? Que é essa capacidade de aceitar os indivíduos como são. Algumas, né? Outras não. Então, a mulher, ela era a chefe de Estado, ela era a figura mais importante, ela era aquelas que tomavam as grandes anciãs e etc. E as sociedades patriarcais, elas vão dar importância, né? Quem vai ser o centro da importância são os homens, os pais, os padres, os pastores, os sacerdotes, né? As figuras masculinas. E aí a gente já vai ter uma visão de mundo diferente, né? Situando o rei Salomão, que é um dos caras mais legais, assim, tipo, na questão da justiça, era um dos caras mais legais, tá? Enfim, tá? Então tem essa diferenciação. Não existe, tá? Quero deixar claro. Se a sociedade é patriarcal ou matriarcal, né? Cada um vai atribuir o valor que achar melhor, tá certo? Ninguém é melhor que ninguém, nenhum sujeito é melhor que ninguém. Tá? Deixa eu deixar claro, porque depois a caixinha de reclamação da escola bomba, porque o povo adora reclamar de mim. Eu não sei, gente, eu trabalho igual a Moura, mas o povo só reclama de mim. Ai, meu Deus do céu. Né? Eu tenho que provocar. Tem que provocar. E eu tô pautada no documento, tá bom? Então, na era do patriarcado, né, que é dos grandes pais, quem é o grande pai aí? Vamos ver, dos hebreus. Alguém sabe? Me fala aí o nome de um cara aí que é o pai dos hebreus. Deus é Deus. Hã? Quê? É a Lívia, né? Quem falou isso aí? A Lívia? Fala, minha filha. Tem coragem de abrir o microfone? Foi a Larissa. Fala, Larissa. Não, foi sem querer, professora. Tá, olha, a gente está falando do período da escravidão no Egito. Quem são os grandes pais? Abrão? Abrão não é um grande pai? Os grandes nomes do povo hebreu, gente, né, que são os grandes pais. Noé é um grande pai, né, um grande líder. Aí nós vamos ter o Moisés, né, que é o cara, né, período de escravidão no Egito. Então, durante essa era do patriarcado, falando do nome de pessoas, né, que tem o seu processo historiográfico e que tem o seu processo de divindade, né, de religiosidade. Né? Então, nesse período da era do patriarcado, os hebreus viviam na região da Mesopotâmia, né? Como eles não tinham nada que era seu, né? Eles plantavam para existir, para o seu próprio sustento. Eles são pastores, né? Tem essa questão do pastorado, criavam animais, criavam gado. Nesse período do patriarcado, eles vivenciaram um triste episódio da escravidão no Egito, né? E nesse período aí da era do patriarcado, eles conseguiram sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e ir para a região da Palestina. Tá bom? Esse é uma obra de David Roberts, que representa os hebreus deixando o Egito. Meu Deus, isso é um mutirão, hein? A galera, ó, vazando. Tá certo, tem que vazar mesmo. Ninguém tem que ser escravo. Né? Os israelitas deixando o Egito. Tem que fugir mesmo. Ninguém tem que viver na condição de escravo. Né? Deus nos fez livre e nós temos que morrer livres. Tá certo? Então, olha aí, ó. Abraão, Isaac e Jacó. Eu já falei de Noé, já viajei, né? Então, esses são os grandes nomes, né? São os grandes patriarcas, né? São os pilares
dos hebreus. Abraão, Isaac e Jacó. Aí nós temos a era dos juízes, né? Passa, né? A gente tem esse estabelecimento, né? Deles durante esse período. Aí quando tem a migração em massa para o Egito, para a Palestina, a gente vai entrar num outro processo, né? Num outro período aí, a era dos juízes. Então, eles ainda se organizam em tribos, né? Em grandes comunidades, tá? E, por exemplo, tem a tribo. Não vou entrar não vou entrar nos nomes. Então, eles vão viver em grandes comunidades que viviam. Eu não gosto de falar tribo, né? Eu gosto de falar comunidade, mas eles viviam no formato de tribos, tá? Então, eles viviam grandes famílias, grandes clãs, né? Que quando você começa a estudar os livros sagrados dos hebreus ou dos cristãos, vocês vão perceber que tem essas comunidades aí, essas grandes famílias, esses clãs, essas referências aí, tá bom? E aí os juízes, eles vão surgir esses indivíduos que vão ter essa atribuição de juiz, que vão ser juízes e líderes militares, tá? Que vão dar as diretrizes. Uau, grandes juízes, eras do juiz. Sansão, gosto do Sansão. Samuel, meu primo. Meu primo chamado Samuel, tá? Desculpa aí, ó, brincadeira. Sansão, todo mundo sabe quem é o Sansão, grande líder, grande guerreiro, tal. Otoniel, Gideão e Samuel, tá? Então vocês percebam que esses nomes não são nomes cristãos, são nomes hebreus, são nomes judeus, tá bom? Então, as pessoas, né, é legal a gente saber a história, porque a gente começa a saber da origem de várias, de nomes, e enfim, né? Sansão. Sansão foi o cara que o nome dela, gente? Dalila foi lá e cortou o cabelo dele. Sacanagem da Dalila. Porque ninguém tem que cortar o cabelo de ninguém sem permissão, né? A Era dos Reis, né? Então nós vamos ter a fase da Era do Patriarcado, a Era dos Juízes, né? Então, a Era dos Juízes, eles já estão estabelecidos, eles fizeram a migração, né? Então, algumas tribos vão viver na Palestina, né? Na região da Palestina, e outras vão estar ali perto, né? Por perto. Aí nós vamos ter a Era dos Reis. Então, esses juízes, a gente pode dizer também que eles são representantes das tribos, tá? De cada tribo aí, que eles não são, como posso falar, não são concomitantes, não viveram. A gente pode dizer que eles eram líderes tribais, tá? Era dos reis, aí nós vamos ter, né, a formação dos reinados, a unificação, a centralização dessas comunidades, dessas tribos. Então, essas tribos, elas vão se reconhecer como da mesma origem e vão centralizar o poder, tá bom? Então, vai criar uma unidade religiosa, porque eles vão perceber que eles acreditam na mesma coisa, que todo mundo acredita, tem os mesmos valores, aí eles vão se organizar e vão juntar todas aquelas, o que existe de parecido e as diversidades, o que é diferente também vai ser agregado, o que for de benefício comum, tá certo? Então, temos a centralização política. Então, quando você tem um rei, você centraliza, tá? Aí vai ter né, vai ser uma pessoa que vai ser a referência aí, tá bom? Vai se consolidar, dizer que aquele território da Palestina é deles, né? Seria atribuído a eles e vai ser iniciada uma organização religiosa, desculpa, administrativa. Aí, ó. Falei de Salomão. Salomão. Espera só um minutinho, gente. Só o nariz. Aí agora, né, vamos falar dos grandes reis, tá? Então, primeiro, vamos para entender, né, como para se dar esse processo. Então, um depende do outro. Então, a gente precisa ter uma figura, né, uma figura importante, um grande líder, tá? Ele precisa unificar os povos, só que no caso dessas tribos, eu acredito que não tenha tido nenhum processo violento,
né? Porque eles pertencem à mesma matriz linguística, têm uma mesma matriz religiosa, têm umas mesmas crenças, mas eles viviam em tribos. Então, o que que o rei fez, né? O primeiro rei, ele vai unificar, vai mostrar para essas tribos diferentes que elas são iguais e vão unificá-las, tá certo? E aí, para ter um governo, né, para que haja essa unidade, é preciso que tenha esses quatro pilares aí. Então, os grandes reis hebreus, né, foi o rei Saul, né, que vai, né, depois vem o Davi e o Salomão. Como eu disse, sou fã do Salomão. Por que que eu sou fã do Salomão? Gente, vocês já viram as cartas de Salomão? Ai, é linda. Não, brincadeira, parte. Vou falar disso não, senão eu vou sofrer rechação, porque a pessoa vai falar, tá falando da Bíblia católica e tal, mas é muito bonita as cartas do rei Salomão. Né? Carta, eu sou apaixonada, sou uma pessoa apaixonada que gosta do amor, sou uma pessoa romântica. O amor, né? E também não só questão do amor romântico, mas o amor é dos sentimentos que mais une as pessoas, né? E o rei Salomão, ele é conhecido, né, pela essa questão da parcimônia, por ele ser pela sua sabedoria, né, sua capacidade de julgamento, né? Então, é por isso que eu o admiro. E o rei Salomão também, a ele é atribuído uma das histórias que é o maior barato, né, gente? Que quando a gente estuda, fala da mitologia, que essa história do templo do rei de Salomão, alguém sabe da história, né, que ele o templo de Salomão já foi construído não sei quantas vezes, toda hora ele cai. Coitado, né? Não sei, o pessoal não fez as estruturas bacanas aí. Mas então, o rei Salomão ele é o mais próximo da gente, né, na questão da historiografia. E como eu disse, eu admiro pela essa questão. Davi é um camarada que é um intrépido, né, que foi lá, que usou a inteligência, que mostrou que nem sempre a sua força física ela ela é determinante para você ser vencedor ou não. Você pode vencer uma pessoa que tem mais força que você se você usar sua perspicácia, né? Quando Davi enfrenta Golias, obviamente que fisicamente os dois não teriam como ter um embate, né? Mas aí o Davi pensou: opa! Eu posso não ter força, mas eu sou um cara inteligente. Então, por isso, né, que a gente utiliza também os mecanismos mentais. E o rei Salomão, o rei Saul eu não conheço muito, né, o rei Saul, mas o rei Salomão eu admiro por conta do que ele construiu, né? Quem sabe um pouquinho da história, ele unificou, ele fez uma unificação, ele criou um grande reino, um reinado. Ele pegou um período, porque assim, o rei Saul e o rei Davi, eles pegaram um período bem tenso ainda, né? Um período bem de batalhas e tal. E o rei Salomão ele já pegou um período mais tranquilo, e dali ele conseguiu criar um reino próspero, né? Uma era próspera. Tá? E também, porque como ele era um juiz, né, e aí ele era atribuído diversas coisas, ele tinha essa questão da parcimonidade, né, de ser imparcial, né? E aí nós temos aquela história, aquela narração das duas mães, né, que chegam para ele se atribuindo, dizendo que são as mães da criança, e uma fala, eu sou mãe, a outra é a mãe, esse é a mãe, esse é a mãe, e aí ele fala, então vamos partir a criança no meio, aí cada uma fica com uma parte e fica todo mundo feliz. E aí a verdadeira mãe falou, não, pode ficar com a criança, porque eu não quero que matem meu filho. E aí ele falou, então o filho é dela, deu o bebê para ela. Sabe, né? Vocês conhecem essa história, né? Conhece essa história? Ah, tá bom. Sim. Né? E é uma história bonita, né? Porque... Oi? Antes eu tinha muito DVD sobre Bíblia, essas coisas, e em um desses meus DVD tinha essa história. Essa história é legal. Que é o princípio do direito, né? Às vezes, todos você não pode atribuir, né? O culpado ou o inocente. As coisas vão se construindo, né? Então, tô trazendo para a racionalidade a situação, tá bom? Essa aqui é uma representação medieval do rei Salomão, né? Betsaba, né? Nossa Senhora. Na cama de Davi com Betsaba, Salomão e Natã. Meu Deus do céu. Já é uma aglomeração, não pode. Olha, é interessante também. Gente, vocês acham que o rei Salomão era assim, ruivo?
Eu não sei, mas pelo que eu saiba, Davi era ruivo. Vem cá. Eu não Olha sei. onde eles viviam. Desertão. Ó, região desértica. Vocês acham que essa galera que vivia na região desértica, com sol a pino, ia conseguir ter essa tez branca, pálida? Não é possível. Gente, assiste o filme, as novelas da emissora do Canal 7 lá. Vocês vê, quase não tem ninguém ruivo. Tudo bem que as pessoas ruivas, elas podem nascer como os albinos, podem nascer em qualquer comunidade, né? Que eles são indivíduos raros. Mas é uma representação europeia, tá? Isso aqui é da Idade Média. Então, o artista ele vai retratar o rei Salomão e todos os indivíduos com roupas da época medieval e com a forma que ele enxergava o mundo na Idade Média. Porque vocês estão vendo, ó, olha como era a cama, olha a moça aqui, ó. Na antiguidade, eles não se vestiam dessa forma, né? E você viu que tá todo mundo loiro. Pode ser que o Davi era ruivo, não sei, né? Mas eu quero que vocês entendam, a gente não estava lá, né? A gente não estava lá. Mas essas pessoas, elas não têm como ser tão branquinhas assim, porque elas não iam aguentar o sol do deserto. E mesmo que estejam no crescente fértil, é tenso a coisa, né? Depende, né? Vocês entenderam que o artista, se ele fosse da era. Vamos supor, hoje o camarada vai fazer um quadro desse aqui, tá? O artista ele vai fazer uma representação dessa cena. Ele vai usar elementos que ele tem no imaginário dele. Como nós temos conhecimento de mais ou menos de como era a antiguidade desse pessoal aí, ele vai fazer uma representação artística mediante ao seu imaginário, ao seu conhecimento. Esse artista que fez essa representação era um jeito que ele viu o mundo, ele conhecia o mundo dessa forma. Então a figura real era retratada dessa maneira, com essa barba, tal, não sei o quê, né? E as pessoas vestiam essas roupas naquele momento que ele construiu, mas ele não tinha conhecimento do que a gente tem hoje, tá bom? Então, quando uma representação artística, quando nós estudamos uma representação artística em história, pode ser um teatro, pode ser uma novela, né? Porque novela, cinema e essas coisas, tudo isso faz parte das fontes históricas. Quando nós olhamos isso, nós temos que perceber que aquela obra ela é retrato da sociedade que ele vive, tá bom? Então, mesmo que o artista esteja representando algo de um passado, ele vai representar da forma como a representação vai ser de acordo com o momento que eles vivem. Deu para entender isso, gente? Sim. Cisma hebraico. Uau! O que foi isso, hein, gente? O que é um cisma? Alguém sabe o que é uma cisma? Tô cismada com você, hein? Tô meio assim com você. Nesse contexto aqui, o que parece que é o cisma hebraico? Quando eu falo eu tô cismada, eu tô de boa? Não. Não. Tem alguma treta Ele aí, tá entendeu? surpresa. Alguma coisa assim. Desconfiada. Muito bem, Gabriela. Gabriela já chegando. Então, estar cismada com alguma coisa, a palavra cismada vem daí, ó, do cisma. Você tá desconfiado, você não tá numa boa. Você tá meio desconfortável numa relação, numa situação. Cisma, esse cisma quer dizer, ó, eles não estavam unidos? Ó, cismou, separou, rompeu, rolou uma treta, entendeu? Tipo, acabou, né? Cisma é um abalo, abalou. Eu estou cismada, eu estou abalada, eu tô de boa. Não, eu tô, ó, com a orelha em pé. Você sim. Ai, desculpa aí, gente. Tô com a orelha em pé. Mas vai que a minha orelha é uma orelha de um cão Doberman, né? Que é fininha. Tá certo? Então, o cisma vem de abalo, vem de ruptura, vem de separação, tá?
Quando a gente fala de abalo sísmico, que houve tem aquela estrutura ali, e cismou e abriu e separou. Tá? Então, o cisma hebraico, ou como o êxodo, né? O êxodo é a grande migração, né? A grande de fuga, é o processo migratório profundo. Então, o cisma hebraico é a divisão. Até o rei Salomão, existe uma unidade. Rei Salomão is dead. Rei Salomão partiu dessa para melhor, né? Aí nós temos o Davi, nós temos a Betsaba. É bonito esse Betsaba. Que é a rainha de Sabá, né? A grande, né? A grande amor da vida de Salomão. E o Natan. Olha que nome bonito. Tem um Natan aí hoje. Aí, ó. The king is dead. Né? O rei morreu. Aí, ó. Separou. E foi criado 2 reinos, né? O reino de Judá e o reino de Israel. Houve uma divisão. O reino não é mais único. Então, nós vamos ter o pessoal do norte com Israel e nós vamos ter o reino de Judá, né? Nesse momento, tá? Porque as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Ainda nós temos Nabucodonosor, né? Nabucodonosor II, que criou os grandes jardins da Babilônia, né? Que fez grandes coisas. Aí, né, a gente sabe que existem, né, a questão do ser humano sempre quer mais do que precisa e das grandes ambições. Então, Nabucodonosor II, ele mandou prender os hebreus que estavam na Babilônia, porque, como eu disse para vocês, mesmo existindo essa migração massiva para a Palestina, os povos, os hebreus, eles estavam espalhados por toda a área, certo? Por toda a área ali da Crescente Fértil, e também já estavam indo para uns outros lugares, tá bom? Como eles estavam sendo perseguidos nessa região do Crescente Fértil, eles vão gradativamente, principalmente depois depois da era cristã, do início da era cristã, eles vão começar a fugir e vão começar indo para outros cantos, vão começar a ir para a Europa e vão fugir para onde eles pudessem não ser perseguidos religiosamente, né? E também, eu não sei, o pessoal né, era meio olhar, é judeu, pronto, prende judeu. Não sei por que também, né? Por isso que a gente tem que combater os preconceitos, né? A galera nem conhecia o pessoal e já saía perseguindo os cristãos, desculpa, os hebreus e tal. Né? Toda forma de religiosidade, né, não deveria ser perseguida. Então ele manda prender os hebreus, tá? Então eles vão ficar em cativeiro na Babilônia. E aí eles só deixaram de ser cativos na Babilônia quando os persas invadem o império de Nabucodonosor, a Babilônia, né? Os persas vão invadir a Babilônia, que hoje os persas são... Hoje, mais ou menos, eles viviam ali na região do Paquistão, Ai, gente, esqueci. Tá, Paquistão. E aí eles vão invadir lá e vão libertar os hebreus, tá? No ano 70 depois da era, né, no ano 70 da era cristã, o imperador Tito, né, esse Tito é o imperador romano, ele manda destruir Jerusalém. Aí já começou os problemas terríveis, né, porque umas questões políticas terríveis, né, inclusive nosso amado Jesus Cristo, ele foi morto por uma manobra, né? Porque ele era uma pessoa, falando da pessoa, não da divindade. As ideias dele, né, de igualdade, de amor, de justiça, tudo aquilo que ele pleiteava, que são valores muito importantes para toda a sociedade, né? E aí a gente já entra no campo religioso, era muito perigoso, porque essa turma aí, tanto os romanos como as pessoas que traíram, né, viam que ele era um perturbador da ordem, né? Então existia uma ordem, ele trazia com esse espírito, né, do amor ao próximo e etc., da igualdade, de estar próximo aos mais pobres, ele subvertia a ordem,
né? Ele estava incomodando os ricos, né? Incomodava os demais importantes. E aí, lá em Jerusalém também, a galera estava incomodando, e por isso que os romanos destruíram os templos, né? Destruíram a cidade. Aí, né, a gente vai ter a segunda destruição do templo do nosso amado lá, o nosso amado Salomão, vai ser destruído novamente, tá? E aí nós vamos ter a diáspora judaica, a diáspora judaica, que é o que a gente... É uma dispersão do povo judeu pelo mundo, tá bom? A partir do ano 70 depois de Cristo, ano 70 da era cristã, século I, tá bom? Então os cristãos, ai, gente, desculpa, os cristãos não, os judaicos, os judeus, nossa, que é judeu, cristão, a gente agora começa a confundir o meio de campo aqui. Eles estavam concentrados ali na região da Palestina, com a destruição, com a invasão da região comandada pelo imperador Tito. Eles vão se dispersar, que é o que eu falei para vocês, eles vão começar a ir para lugares, eles perceberam que se eles ficassem juntos, numa mesma localidade, eles ficavam mais vulneráveis às perseguições que eles estavam sofrendo. Eles não tinham força militar para combater isso. Então, eles acharam melhor fazer a dispersão aí, tá bom? Tá certo? E a partir daí do ano 70, né, nós temos essa grande difusão da cultura hebraica pelo mundo. Mas, como vocês viram, a cultura hebraica tem muito a ver com a nossa sociedade, né? Então, essas histórias, a história, na historiografia dos homens, vocês vão ver que tem muitos nomes que estão nos livros sagrados dos cristãos, estão nos livros sagrados dos judeus, estão nos livros sagrados dos muçulmanos, porque os muçulmanos, eles acreditam na pessoa de Jesus Cristo, eles acreditam nos anjos, né? Os anjos, a cultura do anjo, né, é proveniente dos hebreus, né? Então os hebreus e as suas cabalas e as suas coisas têm a figura desses seres divinos, esses seres de luz chamados de anjos, né? Então isso vem dos hebreus, e aí foi se difundindo, vai se misturando, vai se criando outras coisas, né? Então, só para fechar, então os muçulmanos, essas três religiões, elas têm tem uma mesma matriz. Então, tem pilares diferentes, tem os dogmas não gosto dessa palavra, tem elementos diferentes, né? Tem as suas liturgias, tem os seus costumes um pouco diferentes um do outro, mas se vocês pararem para pensar, um tem muito a ver com o outro, né? A gente começa a ver que tudo surgiu lá na Mesopotâmia, com esses povos maravilhosos que viviam lá, que foram se dispersando, e com o passar do tempo, né, eles foram se distanciando, e por conta de apenas observar as diferenças e não os que faziam iguais, e pela ganância do poder e do dinheiro e das coisas, esses povos vão se distanciando, vão entrando em batalha por conta de questões de propriedade, porque esse lugar pertence a mim, porque aqui existe uma possibilidade maior, porque nesse momento é interessante que vocês entendam que os conflitos se davam por conta das regiões que eram mais férteis, né, de territórios que produzissem mais alimentos. Então, quem tivesse a produção, quem detivesse o controle dessas regiões, né, que eram as maiores produtoras de... Oh my gosh! De alimentos, teria o poder. E aí depois as coisas foram mudando, mas enfim, tá? Esses são os queridos hebreus, eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço sempre a presença de vocês, agradeço a paciência. Como eu disse, não estou aqui para falar não quero ofender ninguém, né? Espero que eu não tenha ofendido ninguém, estou aqui só para agregar, né? Agradeço a presença. Mais tarde, se Deus quiser, essa aula vai estar lá no YouTube. Não esqueçam, faltando 5 inscritos para que a gente tenha o sorteio. Como vai se dar o sorteio? Eu não vou na escola, obviamente, vou realizar o sorteio e vou pedir para uma das professoras, acho que a professora Andréia, a professora Priscila Liz Linda, que eu amo de paixão, levar para a escola e aí o aluno vai retirar lá na secretaria, tá? Porque
né? Mesmo vacinada com a primeira dose, não tem como a professora ficar saindo na rua, porque eu não fico saindo na rua, só saio quando tem que fazer alguma coisa, né? E eu não, ainda mais desse jeitinho que eu tô. Então, quando eu atingir os 100, 150 inscritos, eu vou entrar lá nos comentários dos sextos anos, os alunos dos sextos anos. É importante que vocês comentem, assistam, dê um joinha no vídeo, tá? E faça um comentário, que quem fizer o comentário é o cara que vai participar do sorteio, tá bom? Tem que se inscrever, dar um joinha e fazer um comentário no vídeo do seu ano, tá bom? Não precisa fazer. Ah, eu quero assistir os outros vídeos, ok, mas o importante é que, por exemplo, a vídeos dos sextos anos, você vai lá, assiste o vídeo do sexto ano, comenta o vídeo do sexto ano, dá o like, dá o joinha, né? Se dá o dislike, aí não vai curtir mesmo, porque eu não gosto de mim, não gosta, tô brincando, tá bom? E aí eu vou fazer o sorteio, vou pegar os nomes desses alunos e vou fazer o sorteio do livro e vou pedir para a professora Andréia, maravilhosa, que sempre me ajuda, levar, deixar lá na secretaria da escola e o vencedor vai lá buscar, tá bom? Se der tudo certo, eu vou ver o que eu faço para os. Vou ver se eu faço umas duas coisinhas aí para um para outro, que também os que mais participam aí das aulas, tá bom? Mas é só um brinde, uma pequena lembrancinha, que não dá para dar livro para todo mundo, não, tá bom? Senão perde o valor. Se todo mundo ganhar livro, não tem por que ter se empenhar, tá certo? Tudo bem? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ter uma aula com a nossa incrível ampulheta. Aí, assim, quem gosta de marcar o tempo, bota a ampulheta aí do lado na hora de história. Fala, professora, a ampulheta virou 20 vezes e a senhora não parou de falar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula, que nós vamos falar de alguma outra civilização, né, antiga e as suas contribuições para a nossa vida atual. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. Grande beijo a todos. Tchau. A aula Tchau. já acabou? Bye, teacher! See you! Ah, deixa eu só falar uma coisa. A professora de inglês, eu vou passar no grupo. Ela pediu para eu mandar uns slides para vocês, tá bom? Não esqueça de fazer os desafios. Tá bom. Tá bom? Pode deixar. Tá See bom. you! See you! professora. See Tchau, you Tchau, professora. tomorrow. Tchau, pessoal. professora. Bye bye. See you tomorrow. Tchau. Peraí. Vai tirar um print? É isso mesmo, peraí. Peraí. Deixa eu parar de apresentar, aí você tira um print e fica todo mundo junto. Agora vai. Tira um print para confirmar quem está assistindo a aula. E eu vou colocar lá Vou colocar, se ficar bonito, a gente põe na capa do. Vou colocar na capa do vídeo. Pronto? Foi. O biquinho, todo mundo de biquinho. Peraí. Ah, tinha que abrir todo mundo a câmera, né? Ia ficar legal. Mas Eu vou ninguém quer. ativar minha câmera só agora. Vamos lá, vamos fazer. Vai, gente, rapidão. Vai, minha gente, que eu tenho que tomar uma. Depois Tá bom, depois eu faço isso. O pessoal não Tá quer bom. ativar a câmera, gente. Senão, a gente faz amanhã, tá bom? Tá, Vamos fazer tá todo joia. mundo arrumadinho. Amanhã todo mundo passa perfume pra gente fazer um print. E. Oh, meu Deus. Vocês entenderam, tá bom? See you. Tá bom. Bye, Tchau, bye. prof. See you tomorrow, class. Tchau, professora. Até amanhã. Have a nice day.